Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Deus Ouve Elas. Eu sou a Cat Lopes. Eu, a Losane Winter. Jéssica Machado. E Lana Carvalho. Espelho, espelho meu. E hoje vamos conversar um pouco sobre autoconhecimento. Portanto, nosso episódio de hoje se chama Meu Próprio Reflexo. Um tema que já pincelamos em nossas conversas anteriores, mas que hoje vamos aprofundar um pouco mais. E, gente, quando eu digo isso, é de mergulhar fundo mesmo, porque todas as nossas conversas nessa temporada têm nos surpreendido, né, meninas? O Espírito Santo tem trabalhado em nós, nós temos recebido feedback, testemunhos, e isso me faz crer que o Espírito Santo também tem trabalhado em cada um que tem acompanhado a gente aí nesse tempo de reflexão. E aqui eu já aproveito para deixar um convite em todas as plataformas de streaming e nos canais oficiais do Pão Diário, você encontra o podcast Deus Ouve Elas. Então, acesse, ouça, divulgue, ore por nós e amém, Jesus. Amém. Amém. Então, meninas, preparadas? Como tem sido essa caminhada até aqui, até hoje, até esses assuntos envolvidos, como que tem sido? Nossa. Uau! Uau. Acho que a gente já falou isso por aqui, mas o tema dessa segunda temporada, na verdade, foi a ideia original, né, Jé, do podcast, quando nós estávamos sonhando aí com o projeto, enfim. E quando a gente estava montando as pautas agora, já para a segunda temporada, pensando nos temas, nos títulos, enfim, eu pensei, assim, em um primeiro momento, nossa, são vários processos que eu venho passado há um tempo. E que até então eu estava achando que, assim, não estavam finalizados na minha vida, mas já estavam bem organizados, assim, né? Até a gente começar as conversas. No episódio eu falava, uau, é verdade, eu preciso ainda trabalhar nisso aqui. Ou, nossa, eu nunca pensei por esse lado, assim. Então, né, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas realmente, assim, tem sido uma experiência muito boa e muito positiva, não só como integrante do Deus Ouve Elas, mas como ouvinte, porque assim que a gente posta o episódio, eu vou lá e ouço. Então, é isso aí. Que nós somos as primeiras ouvintes, né? Porque a gente acaba ouvindo o que cada uma compartilha e aprende junto. E a gente vai crescendo, não só quando a gente estuda as pautas e os temas, mas quando a gente ouve uma outra falando, né? Principalmente Losane. Sim. E olha, gente, que ela sempre chega. Eu vou contar algo aqui para vocês. Vou expor. A Losane sempre chega e fala assim: hoje eu não vou falar muito. Meninas, hoje eu vou ficar quietinha. Deu, Bom, ela já deu uma. Eu só falo assim: deixa Deus te usar. Não foi nem indireta, foi direta mesmo, né? Claro que não. Eu tô contando algo pro pessoal perceber, tipo, né? Que a gente chega assim com um plano, mas o Espírito Santo dirige pro plano dele. Com certeza. Isso é um fato. Você sabe que falando de até descobri duas palavras bonitas para assim, acho que é em grego até para falar de autoconhecimento. Olha só, autognose, chique, né? Ou autognosia. Então segura aí, porque isso me cheira conceito, tá? E eu tenho um negócio para falar sobre isso. Quando eu falei assim, né? Tipo, se alguém me perguntasse assim, tipo, metaforicamente, o que é autoconhecimento? Eu falei assim, na minha cabeça, seria saber reconhecer as tretas de um carro
sem a ajuda de um mecânico. Só resumiu tudo. É, Gente, acabou com o meu texto de 107, de 1057 caracteres. Aqui, pronto. mecânica, tem autopeças, tem auto não sei o quê, né? Tem, enfim. Mas se pegar essa metáfora é bem interessante, porque você vai ver quantas minúcias envolvem o motor de um carro, no sentido de que, para que ele funcione adequadamente, e as pessoas, né, no caso, assim, a quem ele serve, ou ele acabem não ficando na mão. Então, é muito interessante quando a gente pensa nesse autoconhecimento, o quanto demanda esses processos, ou um processo, embora a Jéssica não goste de processo, Pois é. né? Mas não tem como evitá-lo, viu? Não. O quanto ela demanda, quando a gente trata desse assunto, realmente um processo investigativo acerca de si mesmo. Né? Então, isso porque a partir disso a gente realmente vai tendo uma ideia a respeito de si. Quando a gente fala uma ideia a respeito de si, isso envolve tanto aquilo que é positivo quanto é negativo. A gente fala de pontos fortes, a gente fala de pontos fracos. E à medida que a gente vai se percebendo nisso, a gente também vai reconhecendo quais são as minhas fontes que nutrem, tanto que é positivo quanto é o negativo, as referências que eu uso para acentuar um ou outro. Né? E é muito importante isso, porque, como a gente tem falado sobre a questão de reflexo, já que hoje é o meu próprio reflexo, o quanto e a gente volta a esse aspecto. Só existe reflexo porque é a luz. É a luz que traz para mim essa realidade de reflexo, essa concepção de reflexo. Então, eu preciso perceber que tipo de luz incide sobre mim, porque se essa luz que eu reconheço como luz for algum tipo de trevas, isso vai ser distorcido. Inclusive, esse autoconhecimento será distorcido, porque eu não estarei assim refletindo a veracidade ou a legitimidade do meu ser. Então, quando a gente volta eu acho que eu já disse isso em algum episódio anterior, mas eu volto a bater nessa verdade de que não existe autoconhecimento fora de Deus. Bem isso. O autoconhecimento ele vem sendo aí considerado como uma das grandes competências socioemocionais que a gente pode adquirir para esses tempos atuais, né? Isso porque acho que ter uma visão de si mesmo permite que você viva e se relacione com mais facilidade. E eu, como uma boa aluna de Lausanne Winter, que dá toda a importância para conceito e tem nos ensinado isso, né? Ela tem enfatizado essa importância. Então, fui lá e pesquisei também o conceito de autoconhecimento. Não cheguei nas palavras gregas, mas tem um conceito aqui. Eu acho que essa é a primeira perguntinha que nós podemos fazer, né? O que é o autoconhecimento? E eu acho que esse aqui é até mais fácil, porque a própria palavra já se entrega, que é o conhecimento que se tem sobre si mesmo, aquela busca de identificar características, gostos, perfil, padrões de comportamento, sentimentos, e nós comentamos não sei se foi no episódio passado ou retrasado, enfim, sobre até os testes de perfis comportamentais, e aqui eu achei um monte de coisas, né, que tem o comunicador, o executor, o analista, o planejador,
Tem teste que já direciona se você é dominante, influente, estável, conformado, que nós comentamos sobre o famoso DISC, muito utilizado nas empresas. Falamos sobre o livro As 5 Linguagens do Amor, né, que traz esse perfil sentimental nosso. Também o perfil de personalidade, otimista, pessimista, confiante, invejoso. Gente, existe um perfil invejoso. Perfil de temperamento, também, que nós já citamos, que é o colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, enfim. Da criança ao adulto, existem aí diversos tipos de testes que buscam trazer esse direcionamento para o tão buscado autoconhecimento. Algo que me chamou bastante atenção, tem um teste chamado HTP, que é normalmente aplicado aí por psicólogos, né, em crianças a partir de 8 anos, e eu achei interessante que ele é um teste que analisa certos traços da nossa personalidade, mas o que mais me chamou atenção foi que ele analisa quais são as áreas que estão em conflito dentro de nós, os nossos sentimentos e a projeção de nós mesmos. Eu pensei assim, tipo, cara, revela tudo, né? Tipo, revelação Polaroid. É esse. Então, eu acho que aqui a gente pode até perceber o quanto a ciência, ela tem tentado, né, trazer essas respostas para que possamos nos encontrar de uma vez. Só que a Luzane, ela já disse algo que, de fato, a gente vem repetindo isso e não queremos ser repetitivas, mas é a verdade, né? Nós não vamos encontrar autoconhecimento sem Deus. Vocês acham que essas técnicas e recursos que a ciência ela disponibiliza para nós pode acabar nos afastando dessa ligação com Deus e achar que não, eu não preciso, são coisas distintas. Meu relacionamento com Deus é uma coisa, meu autoconhecimento é outra. Inclusive, meu autoconhecimento vai me ajudar a se aproximar de Deus. Vocês acham que, tipo, não pode dar esse nó na cabeça em algum momento? É uma linha bem tênue mesmo, que vai depender muito de como nós enxergamos a nossa dependência em Deus, assim, ao meu ver. Por exemplo, eu numa situação parecida, assim, há pouco tempo. Já faz mais de um ano que eu tenho, né, feito terapia e várias coisas, então consegui desenvolver muito meu autoconhecimento. Então, por exemplo, quando às vezes tem dias que ou eu tô mais ansiosa, ou eu não tô muito bem, e às vezes, normalmente eu não estou muito bem e isso me causa ansiedade. E antigamente, tipo, há mais de um ano, enfim, isso me deixava ainda mais ansiosa, porque eu falava, meu Deus, eu não tô bem, e daí ia piorando aquela ansiedade. Hoje, por conta do autoconhecimento, eu consigo entender que é um momento, eu só vou esperar aquele momento passar, e isso não me deixa ansiosa. Porém, eu acho que é aí que entra essa linha tênue, né, que eu falei. Porque às vezes eu não tô bem, né, entre aspas, porque eu também não tô investindo na minha intimidade com Deus. Às vezes eu não tô bem porque eu tô distante, eu tenho me distanciado de Deus. E o que eu preciso não é do autoconhecimento para entender que é um momento e vai passar, o que eu preciso é recorrer para Deus. Então, eu acho que esse equilíbrio é bem necessário, sabe? Da gente ter esse entendimento, é muito saudável o autoconhecimento, assim, a meu ver. É muito importante que a gente desenvolva e tente se conhecer cada vez mais, quesito de personalidade, reações, enfim. Mas sempre lembrar de unir o autoconhecimento bíblico, né? Que é até uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, assim. Não só no sentido de quem a Bíblia diz que eu sou, né? Quem Deus diz que eu sou por meio da Bíblia, mas de entender que os meus pontos fracos e fortes são enraizados em Deus, né? Estão enraizados em Deus. Então, na minha cabeça realmente funciona como um equilíbrio, assim, porque por mais que eu me conheça muito bem, aparentemente, né, dentro desses conceitos do autoconhecimento,
eu não consigo me manter firme só por mim mesma, né? E isso é uma coisa que a gente tem falado aí desde a primeira temporada. Então, para mim, é essa linha tênue, mas que com sabedoria a gente consegue manter um equilíbrio saudável em Deus, assim. E acho que é isso que a gente precisa buscar. Eu concordo com a Lana na questão, né, dessa linha tênue entre o autoconhecimento e esse relacionamento com Deus, mas todos os pontos que a Cat mencionou, né, científicos, a gente também tem que tomar cuidado para a gente não se enfiar numa caixa. Eu sou fleumática, serei assim para sempre, amém. Sim. Não, né? Tipo, acho que essa é a questão do nosso relacionamento com Deus e, tipo, de nos aperfeiçoarmos nele. Então, a gente de ser transformadas e renovadas, né, pela nossa fé. E a questão também de entender a um ponto, né, de ter esse autoconhecimento de que eu sou totalmente dependente de Deus. Né? Esse autoconhecimento não me dá uma independência do que eu sou, mas sim revela quem eu sou nele, né? E é aquela coisa, né, esse primeiro ponto que você falou, aquele velho discurso, né? Eu não sou grossa, sou sincera. Deus me essa é a minha personalidade, os outros que aguentem, mas não é bem por esse caminho, né, que a gente tem que ir. Isso me faz lembrar, que eu, inclusive, já esqueci. Não, brincadeira. Mas, dentro do que foi dito aqui, uma das coisas que eu sempre me preocupei não, mas que sempre me chamou a atenção nessas questões, quando a gente trata de ciência, de fé, etc., tal, nesses assuntos, é que eu realmente acredito que assim, o próprio conhecimento na ciência, para mim, é uma manifestação de Deus, é um desdobramento no sentido da capacitação que ele deu ao ser humano de se desenvolver e de se aperfeiçoar dentro de determinados conhecimentos. Para mim, o problema é quando isso acaba se tornando uma certa idolatria, ou seja, fora disso não há resposta, fora disso não há solução. Enfim, mas uma das coisas que eu sempre me chama muita atenção, assim, no sentido de ter cuidado, é o que a Jéssica mencionou, essa coisa de estar gabaritando pessoas. É como, assim, essa resposta, né? Então, se você apresenta esse comportamento, você é isso, se você pensa isso e isso, você é aquilo assim, então você só vai ticando, né? Assim, nessa folha resposta, sem que se leve em consideração o fator que faz de cada um de nós o ser maravilhoso que somos em termos de criação, que somos seres únicos. Então, por mais assim que, enquanto raça, nós apresentamos as mesmas características biológicas, em termos de funcionamento de organismo, mas enquanto ser, quando a gente fala de pessoa, quando a gente fala da personalidade, nós somos seres únicos, por mais que possamos agir semelhantes a outros, por mais que possamos pensar semelhantes a outros, o nosso processo ele é único. A nossa forma de reagir, por mais assim que a gente fala, nossa, você age igual fulano, você age igual ciclano e coisa e tal. E realmente isso é uma verdade, porque a gente aprende a ser humano com o outro, e obviamente dentro desses reflexos que a gente está falando, dentro dessas projeções, a forma de eu me refletir, muitas vezes vai estar vinculado àquilo que eu absorvi durante a minha caminhada até aqui. Então, para mim, a questão isso também a ver com o que a Lana falou, de trazer esse equilíbrio no sentido, porque muitas vezes eu vejo assim que quando a gente começa a vasculhar ou investigar determinadas coisas, isso nos traz mais questões do que respostas. Pelo menos na minha experiência, muitas vezes acontece isso.
porque eu vou puxando situações e mais situações e para as quais eu não tenho resposta, nem o meu próprio autoconhecimento vai ter essas respostas. Nem tanto o profissional que está lidando comigo vai ter as respostas. E daí para onde eu corro? Se eu não tenho condições de ser a minha própria resposta, se ninguém ao meu lado tem condições de me trazer respostas ou ser a resposta que eu preciso. E isso é um ponto importante, viu, gente? Então, o que eu tenho, o que as pessoas podem trazer para mim, o que os profissionais podem trazer para mim, são indicativos. São indicativos também a partir desse processo investigativo. E, obviamente, eu penso assim que o meu maior reconhecimento vem no sentido assim, de perceber realmente o que eu preciso. Então, se a gente volta aí, e se a gente realmente pode admitir, melhor dizendo, de que eu venho de Deus, eu vim de Deus e é para Ele que eu volto, em termos de início e fim, durante a caminhada também esse é o meu recurso. Esse é o meu recurso. Tá? Porque essa semana eu tenho lido muito Gênesis 1 e 2. Gente, a minha cabeça tem explodido. Assim, com determinadas percepções. Porque você vai vendo, sem entrar muito em detalhes, mas a Bíblia fala, né? Novamente eu digo, isso não é interpretação, tá, gente? Longe de mim, essa coisa de interpretação bíblica fica lá para quem é expert em hermenêutica e exegese. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido com a palavra, no sentido dela ser viva e eficaz para mim, em mim, é o quanto ela é aplicável às minhas circunstâncias, o quanto ela é aplicável no meu dia a dia. E isso tem feito uma diferença assim, enorme, enorme, enorme. E vendo ali já o primeiro capítulo de Gênesis, e já que a gente está trabalhando tanto essa questão de identidade, de autoconhecimento, a nossa identidade, já disse, esse que tem a ver com nossa filiação, tem a ver com filiação, né? E a própria identidade, ou seja, ela parte de algum princípio, porque eu não tenho como gerar isso em mim, eu vim de algum lugar. E quando a gente encontra isso em Deus, você vai ver que lá em Gênesis ele já começa a falar que as coisas, ele começa a indicar que as coisas são muito definidas. E uma das coisas que a primeira coisa que Deus faz é separar a luz das trevas. Isso é muito bem marcado, isso é muito bem definido. E cada coisa que ele vai criando, você vê que ela tem uma identidade, ela é muito específica, porque ela já vem com um sentido. Ela já vem com um sentido. E se a gente coloca isso assim, em termos de aplicabilidade, por exemplo, que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E esse pairar do Espírito tem essa conotação, literalmente, essa coisa como se fosse uma galinha chocando seus ovos, ou seja, ele estava gerando algo ali, ele estava gerando vida, que estava pronto a eclodir. E esse eclodir, então, começa a partir da narrativa bíblica, quando Deus profere, haja luz. Então, gente, isso... Enfim, então, se você percebe isso na sua vida, dentro daquilo que a gente tá buscando, e se você realmente se expõe à luz de Deus, aí aonde nos seus recônditos de alma mais obscuros, e você permite Deus dizer isso a você, a sua vida, a sua alma, aos seus segredos, às suas lutas, já que é causada por nós, né?
Haja luz, ou seja, para que você perceba com clareza a realidade das coisas como de fato elas são em Deus, ou seja, elas têm um nome, ela tem uma identidade, ela tem um propósito, ela tem um sentido. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, vem esse conhecimento do nosso sentido e propósito dentro daquilo que está nessa história maior, que é o próprio Deus. Lô, tudo isso que você tem falado está dentro daquilo que nós já chamamos, né, de vida cristã. E quando nós olhamos para nós como cristãos, é essencial que a gente olhe para a própria identidade sob o prisma do que Deus diz ao nosso respeito, que é o que de fato a gente tem falado em toda essa temporada. Por isso que algumas coisas elas se tornam repetitivas aqui nessa nossa conversa, porque a partir do momento que a gente está falando de autoestima, de autoconhecimento, de autocontrole, enfim, nós estamos nos conhecendo. E como que nós vamos nos conhecer sem olhar para quem nos criou? É quase que impossível. É quase não, né? É impossível. Principalmente para nós cristãos aqui. E nós precisamos voltar os nossos ouvidos para essa voz de Deus. Porque ao entendermos o que ele diz, a nossa identidade ela vai se tornar resistente. Se tornando resistente, ela vai estar forte, segura, fundamentada. Estando fundamentada, ela vai ser incontestável. E estando incontestável, ela será permanente. E isso é o autoconhecimento com a nossa vida com Deus. Não vai andar separado, não vão ser duas coisas distintas. E eu achei não sei se o termo correto é artigo ou coluna, mas que foi escrito por Edson Durval na revista Ultimato. E é um artigo, gente, que eu deixo aí como sugestão, né? Vocês podem procurar aí na internet, vale muito a pena ler ele inteiro, todo o texto. Mas eu tirei alguns pequenos trechinhos e eu gostaria de ler na íntegra para eu não falhar em nada. É interessante a ligação que a Bíblia faz com a recuperação do estado original do homem com a impaciência da natureza. Enquanto se incentiva o autoconhecimento através da ciência, sem a ajuda de Deus, o universo clama para que os verdadeiros filhos de Deus se recuperem do estado de torpor e busquem em Deus a verdadeira essência humana, que é a manifestação da semelhança e imagem dele para encher toda a terra com a sua glória. De todas as perdas, a maior que o homem poderia ter com a queda foi a capacidade de ter sua mente intacta, protegida pela glória de Deus. Ao passo que a humanidade mergulha no seu próprio interior e estuda o intelecto humano como nunca, menos capacidade tem de conhecer a Deus. Quanto mais se busca a deidade dentro de si, menos humano se torna, mais longe do propósito fica. O homem tem conseguido nessa jornada se distanciar do que é humano e do que é divino para encontrar o nada. Cristo, que é o ponto restaurador desse sistema, tem sido tratado apenas como uma supermente que precisa ser estudada, mas não seguida. Mergulhar em Deus, ao invés de mergulhar em si, é possível somente através do novo e vivo caminho que, por mais que se diga que Jesus é ultrapassado ou retrógrado, continua sendo novo e vivo, porque o homem continua precisando da glória de Deus. E é a falta de reconhecimento da carência da glória que faz com que o homem se distancie do que é humano e do que é divino. O homem só se completa em Deus. Deus o fez assim, imagem e semelhança. Fecha aspas. E a Losane citando Gênesis, né? Que conforme ela foi ali conversando, eu fiquei assim, ou ela vai para o haja luz ou ela vai para imagem e semelhança. Mas está tudo em Gênesis. E é bem isso. Vem o haja luz e vem Deus nos fez imagem e semelhança. E então, quando
quando eu disse ali, né, que como que a nossa falta de autoconhecimento, ela afeta essa nossa vida com Deus, é justamente aquele resumo, né? A gente não vai se autoconhecer sem se relacionar com quem nos criou. Eu acho que isso mostra também a questão da complexidade do ser humano, né? E a Lô estava falando sobre a questão de sermos únicos e singulares, e no comecinho a Cat de todos os testes que tem para a gente saber como nós somos, isso mostra o quão nós somos complexos para a própria ciência. Então, vamos então ao nosso criador, né, gente? Porque a gente não vai levar uma máquina de lavar roupa na oficina do mecânico, a gente vai levar no carinha especializado para ela. E quem é a pessoa, né? Quem é o ser especializado para nos entender e nos mostrar as nossas falhas, nossos erros, é o próprio Deus. Bem isso, Jéssica. E a Losane, lá no iniciozinho da nossa conversa, ela já trouxe essa comparação, né, do carro. Eu achei tão interessante ela trazer isso, né, justamente da mecânica do carro, porque vamos combinar que nós mulheres não entendemos nada de mecânica, né? Então, assim, o quanto a gente necessita do mecânico. E, gente, como isso cabe muito bem para nós, porque o quanto nós necessitamos de Deus, porque essa falta de autoconhecimento, essa falta de relacionamento com Ele, vai afetar em tudo, inclusive na nossa autoestima, inclusive nessa maneira como nos vemos. A gente sabe que cada pessoa é diferente, que nós sentimos de formas diferentes, a gente se expõe ou não, né? Enfim. Mas existe um fator que influencia o domínio sobre essas emoções, que é esse autoconhecimento. Essa falta de domínio chega a ser perigosa, porque ela pode nos levar a um lugar de instabilidade emocional, que vai afetar diretamente a nossa autoestima. E uma vez que eu posso fazer essa leitura equivocada das situações, eu vou não me sentir capaz, não, vou me sentir não merecedor e etc. E vou me tornando ali uma vítima, que pode gerar esse comportamento sempre negativo ou extremamente pessimista, e isso me faz lembrar o fruto do Espírito Santo, né? Domínio próprio. Então, quando a gente lê, ou ali que a gente percebe que a gente tem que ter esse domínio sobre as nossas emoções, mais uma vez a gente se volta os nossos olhos para Deus, volta os nossos olhos para Jesus, para o Espírito Santo, para aquilo que Deus nos oferece. Ou seja, nós encontramos tudo em Deus. Deus não vai nos deixar sem respostas. Uma das coisas assim que por isso que eu gosto de conceito, porque o conceito ele me traz compreensão. E quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando também trazendo esse elemento de eu compreender a mim mesma. Compreender, por isso que a gente fala de análise, né? A análise tem essa coisa de decompor em partes. Porque por mais que eu fale assim, você é a Losane, por mais que eu chegue na frente do espelho e fale assim, você é a Losane, mas quem é a Losane? A partir do momento que eu vou, então, analisando e decompondo as partes, realmente eu vou percebendo quais são as minhas motivações, quais são as minhas habilidades, as minhas capacitações, quais são as coisas que eu lido, que eu tenho lidado melhor, que eu tenho lidado pior, e daí nesse pior, mas por que tem sido assim? Então, quando a gente fala desse processo investigativo, também é no sentido de eu me compreender como ser, inclusive dentro dessa esfera interrelacional, porque muitas vezes as pessoas estão dizendo de mim a partir do momento que elas reagem a alguma coisa que eu falo ou faço.
elas estão mostrando alguma coisa para mim e assim vice-versa. Então, essa coisa da compreensão, ela é algo assim que nos dá uma noção de nós mesmos, porque também entra pela via da aceitação. Tem coisas que eu jamais vou ser igual ao outro. E, às vezes, a gente fica tentando se conformar, ou seja, tomar a forma de alguma coisa que não sou eu. E como é importante esse autoconhecimento. Por quê? Porque eu entendo que, por mais que eu goste de determinadas coisas, por mais que eu aprecie e admire determinadas coisas, é algo que não faz parte de mim. Por exemplo, eu acho incrível quem canta, eu acho incrível quem toca algum instrumento, eu acho incrível que essa questão das artes. As artes, geralmente, elas me impactam de uma forma assim, que chega a ser visceral, porém eu não tenho habilidade em nenhuma delas. E durante um tempo, mais na minha adolescência, era algo que me frustrava, porque eu até tentei tocar violão. E assim, eu consegui tocar violão, só que não com a maestria que eu via algumas pessoas executarem. E daí e o quanto isso era frustrante. E depois eu comecei a entender que o meu talento para essas coisas não era para executar, mas para admirar e se deixar ministrar. Então, isso essa mudança de entendimento, de compreensão a respeito de mim e aceitação, eu sei que com algum treinamento eu posso até dar uns passinhos, né? Por exemplo, na questão da dança, até dar uns passinhos, mas né? Daí eu tenho uma amiga muito amada, muito querida, que ela me chamava de coisinha de Jesus. Sempre que eu usava alguns passinhos assim, ela me chamava coisinha de Jesus, né? E era uma coisa que não era ofensivo mais. Por quê? Porque eu entendia o meu ser e que eu sou assim. Então, é muito, quando a gente fala de autoconhecimento, o quanto é importante a gente ter noção dos nossos limites, e daí acaba batendo com a nossa identidade, com a nossa personalidade. Porque, por mais que eu admire determinadas coisas, eu não vou ser o outro. Com muito treinamento e esforço, eu posso executar algumas coisas, mas não com a destreza ou com o talento do outro. E, às vezes, isso é frustrante e acaba caindo também na questão da comparação, né? Por que o outro, por que não eu? E daí, por que fez assim, não assado, cozido frito, né? Ensopado, porque na minha cabeça teria sido melhor assim. Mas quando a gente vai nesse processo investigativo, no sentido de perceber a nossa compleição enquanto ser, e principalmente que somos únicos, independentemente do outro, a gente também tem muito mais condições de desenvolver o ser que nós fomos projetados para ser. Porque nós vamos ter essa condição de entender o nosso sentido e propósito nessa grande engrenagem da história, mas também quando a gente traz para esse ambiente de reino de Deus. Então, eu realmente entendo que um dos maiores, diria assim, benefícios desse autoconhecimento é realmente não assim para que eu conheça a mim mesma, no sentido de ter condições de perceber os meus limites e etc. e tal, mas vai além nessa capacitação de eu aprender a lidar comigo e com os outros. E daí a gente já está falando daquilo que seria a inteligência emocional, algo que é muito, né? Porque você vê assim, pessoas às vezes com um QI muito alto, mas zero inteligência emocional, ou seja, ela não consegue lidar com as próprias emoções. E daí a gente vê algumas coisas estourando do jeito que estoura,
exatamente por falta desse autoconhecimento que dá essa condição, que acaba sendo um dos elementos que nos auxiliam nessa jornada de aprender a lidar com o ser que nós somos. Né? Então, isso, para mim, é algo assim bem elementar e relevante quando a gente trata de assuntos como esse também, porque isso cabe a nós. Essa seria a nossa parte nessa história, nesse processo, tá? Para nos aperfeiçoarmos enquanto ser e melhorar naquilo que precisa ser melhorado. Porque às vezes a gente fica muito esperando do outro para a gente não ser do jeito que é. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Eu sou assim porque fulano né, fez isso, fez aquilo, eu reagi assim. Mas quando a gente começa a trazer para A gente fica encontrando desculpas, né? A gente fica... Porque eu fico assim, qual é o fundamento? O que me fundamenta nisso? O que me motiva a isso? Então, para mim, isso é elementar quando a gente trata de assuntos como esse. Realmente, o autoconhecimento ele vem, né, melhor dizendo, desse processo autoinvestigativo e dentro de uma certa honestidade consigo mesmo. Sim. Né? E é bem isso mesmo, né? Acho que essa é a importância da gente sempre estar buscando entender em Deus, né, a forma como a gente age, enfim. Porque realmente, como a Cat falou, às vezes é muito fácil a gente se esconder atrás das desculpas, né? Eu, por exemplo, quando eu tô ou muito estressada ou muito ansiosa, a Jéssica, que convive comigo todos os dias, sabe? Às vezes eu perco o filtro. Então, e às vezes fica uma situação constrangedora, assim, sabe? Porque ou eu tô com a TPM muito aflorada, então quando a gente tá sem paciência, acho que a gente já tem essa tendência, obviamente, né? Quando a gente tá sem paciência, a gente perde a paciência, eu ia falar isso. Mas aí perde essa capacidade de respirar e lidar com o outro de forma mais respeitosa, assim. E eu identifiquei isso, né? Que quando eu tô em momentos assim, dependendo da situação, eu não tenho filtro algum. E eu tava pensando nisso essa semana, assim, eu falei, gente, eu não posso simplesmente aceitar o fato, tipo, beleza, eu não tenho filtro, eu tô estressado, eu tenho até me defender, né? Eu tenho as minhas razões, eu não tô bem, ou eu tô estressada, ou eu tô de TPM, ou eu tô isso, tô aquilo. Então, as pessoas que aprendam a lidar comigo. E não é assim, né? Porque a gente precisa, como a gente já vem falado, né, em outros episódios, nós precisamos do fruto do Espírito. E como ela falou, da gente sempre estar se... não reeducando, né? Você usa uma palavra agora que fugiu na cabeça. Mas prestando atenção mesmo em como nós estamos agindo com o outro, com nós mesmas, e buscar reajustar isso em Deus. Eu acho que essa é a diferença de nós cristãos, né? Porque nós temos uma referência que é Deus, uma referência que é a palavra, e nós precisamos buscar isso não porque eu preciso seguir uma ordenança da minha religião, mas porque Cristo, né, nos manda, não por obrigação, mas por amor, porque ele entende que nós podemos ser pessoas melhores para poder alcançar outras pessoas com o amor de Jesus. Então eu fiquei pensando nisso. Nos momentos que eu tô estressada e eu sou sem filtro, eu tenho certeza que eu não tô transbordando Jesus, sabe? É bem óbvio. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso, né? Porque eu acho que, por mais que a gente esteja aqui falando do autoconhecimento, né? Que envolve o nosso interior e o nosso ser, a gente não pode esquecer que o mais importante das nossas ações, da nossa personalidade, de como nós reagimos, é o outro. E não no sentido de me importar com a opinião dos outros, mas de mostrar Jesus para os outros. Então, se eu estou só me importando comigo, tipo,
beleza, eu sou assim, eu me autoconheci, então eu sei que eu sou assim, e paciência, vou ser assim. A gente está esquecendo da nossa missão principal nessa vida, que é alcançar pessoas para Jesus. Com a nossa vida, né? Muitas vezes sem nem falar, dependendo, né, da situação, assim, né? Tipo, com o nosso testemunho de vida. Então, é isso que passou pela minha cabeça durante todos os comentários aí. É porque a gente precisa se relacionar. E dentro desses nossos relacionamentos, na família, no trabalho, escola, enfim, nos diversos ambientes que nós vamos circular, né, durante o dia, as pessoas elas não conhecem o que aconteceu com a gente. E às vezes a gente. E eu te entendo, Lana, quando você fala que você esquece o filtro, porque eu também sou dessas, eu esqueço o filtro. Tipo, no caminho de casa, na hora que eu pego ali a sacolinha para tirar o lixo dentro do carro, eu ponho o filtro lá dentro e jogo junto. Então, e como a gente precisa estarmos atenta nisso. E aí vem, né, esse controle, essa estabilidade emocional, e essa importância, né, do autoconhecimento, porque você já sabe que você está bem. Mas o lugar que você busca, que é diferente daqueles que nos ensinam, que você tem que ser verdadeira, as pessoas têm que gostar de você do jeito que você é, que você. Mas, enfim, aonde eu coloquei o respeito ao próximo? Aonde eu coloquei essa minha habilidade de me relacionar de forma sadia com o próximo, em qualquer ambiente que eu esteja circulando? Tudo bem, tem dias que nós não estamos bem. A gente conversava fora da gravação, e nessas diversas atuações que nós exercemos, ah, algumas vezes vai sair do nosso controle, vários. Nossa, existe uma abertura gigantesca para imprevistos, principalmente para quem tem filho pequeno. Imprevisto, minha filha, faz parte da rotina. Então, o quanto a gente precisa se reconhecer nesse lugar de que eu não estou bem, e não estar bem não é um problema, mas nesse nosso relacionamento com o outro, a gente saber aonde você encontra um apoio que você pode conversar, aonde você tem que respirar fundo mesmo antes de entrar no lugar, porque ninguém tem nada a ver ali com a situação. E, enfim, o autoconhecimento vai nos trazer esse autocontrole, esse domínio próprio sobre as nossas emoções. Que a gente já disse isso de diversas formas aqui, né? Porque o assunto é o mesmo, a gente só diz ele com diversos exemplos, de diversas formas, né? Para que as diversas pessoas que estão nos ouvindo entendam de diversas maneiras. É isso, gente. E isso nos leva também a pensar sobre a crise de identidade versus a crise de idade. Nós chegamos a conversar também em algum episódio aí sobre a nossa frustração de a gente ter planejado coisas para determinado momento da nossa vida, e a gente chega nessa idade, a gente chega nessa fase, e aquilo que foi planejado não foi concretizado conforme o planejado. E como isso nos frustra. Eu achei um conceito que eu não sei se ele vai trazer mais dúvida ou esclarecimento, mas ele diz assim: a falta de identificação e a consequente crise de identidade, que é diferente da crise de idade, ocorre quando nos sentimos presos e limitados dentro de um papel social, ou quando a gente tem essa dificuldade de nos identificar com esse papel que exercíamos e que não executamos mais. Ele acontece e causa sofrimento. E esse sofrimento ele não é causado pelo próprio papel / identidade em si, mas sim pelo apego a ele. E eu achei interessante isso, porque faz com que a gente separe as coisas. Porque o que me leva a esse lugar de frustração é esse apego emocional àquele papel que eu exercia. E aqui, novamente, né, está linkado com o autoconhecimento.
porque uma vez que eu consigo identificar, né, aquilo que é o exemplo, eu como mãe, o Vitor agora está com 8 anos. Quantas fases como mãe eu já não passei com ele? E é uma frase que nós mães usamos muito, né, para os nossos filhos, é: você sempre será o meu bebê. E quantas vezes a gente vê olhando para eles, marmanjos ou não, né, enfim, mas com esse olhar de eterno bebê. E a gente vai lidar com algumas situações como se eles fossem bebês, mas porque a gente ainda tem esse apego emocional ao tempinho que eles estavam lá no nosso colo, eram 100% dependentes da gente, e como nós temos dificuldade de, de entregarmos eles para a vida, para o meio social, para que eles vivam as experiências deles. A gente sempre quer estar ali cuidando, como se eles ainda fossem bebezinhos, 100% dependentes de nós. É um papel para nós mulheres, o de ser mãe, que é uma jornada muito difícil a gente se desapegar de determinados papéis conforme eles vão crescendo. E isso pode criar, a gente pode confundir isso, ou pode levar isso a uma crise. Eu acredito que dentro dessa coisa aqui, né, tipo crise de idade, crise de identidade, lá vou eu para a conceituação, e dessa vez, quando a gente fala de crise, eu gosto muito do que os chineses dizem a respeito da crise, o que a palavra significa, né? Que é perigo e oportunidade. Ou seja, são rotas totalmente diferentes que são desencadeadas pela mesma situação, mas que é você quem escolhe caminhar. Ou seja, embora a crise ela não tenha como ser evitada, você pode escolher e decidir como vivenciá-la, tá? Porque eu até estava pensando sobre isso. Muitas vezes, quando a gente fala, né, ou cita essa questão de crise, de identidade, de idade, até mesmo quando a gente fala assim, a crise existencial, eu posso estar enganada nisso, mas geralmente a gente sempre vai bater no aspecto de realizações. A gente não bate em termos de, por exemplo, do meu ser enquanto aperfeiçoamento, enquanto pessoa, mas a gente sempre usa o parâmetro da realização. Então, tipo, eu estou em crise porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo, não fiz... Ou então porque eu não sou o outro, mas esse outro é baseado no que ele realiza. Então, isso acaba trazendo uma complexidade e instaurando, de fato, essas frustrações. Por quê? Quando a gente fala, a gente está sempre muito baseado em padrões de sucesso, certo? A minha frustração sempre vai estar baseada naquele conceito que eu tenho de sucesso. E eu olho para mim, eu não sou nada daquilo, ou eu não realizo nada do que o outro realiza, ou eu não tenho a aparência do que o outro tem. Então, você vê o quanto isso desencadeia a questão de um desencaixe, ou seja, eu não me encaixo em determinadas realidades, e daí começam os julgamentos e as comparações. A gente poderia, assim, discorrer sobre muitos aspectos que envolvem isso, tá? E então, a gente bate num fator que é o de aspiração e aptidão. Ou seja, às vezes eu aspiro determinadas coisas no sentido de referências que, na minha realidade, são irreais, mas que eu acabo adotando como uma crença que se eu só vou ser alguém, eu só vou ser importante, eu só vou ser relevante se eu atingir determinadas metas, isso ou aquilo. Então, hoje, quando você fala muito, até na linguagem corporativa, no sentido de bater metas, isso e aquilo, você vai ver que esse é um princípio que existe. Ele não é novo, ele é antigo, ele poderia ter nomes diferentes, mas esse aspecto
de muitas vezes, de realmente de realidades inatingíveis para mim, são realidades para outros, mas não são para mim. Então, quando a gente... E eu acredito que esse autoconhecimento, essa compreensão, nos traz para esse lugar de pé no chão, aonde eu começo a perceber realmente quem eu sou, como eu estou, e o que pode ser feito a partir de mim, o que pode ser feito a partir dessa realidade, sem perder o seguinte, né, gente? Quando a gente fala desses aspectos tanto de idade, de existência e de identidade, a gente não pode se deixar de desconsiderar o macro. A nossa história maior, tanto de criação quanto de queda e de redenção. Ou assim, tem pessoas que têm a criação e a queda como referência, outros já têm a criação, a queda e a redenção. E isso vai fazer muita diferença nesse processo todo. Mas, para mim, quando a gente fala dessas crises aqui que foram mencionadas, que é tanto o perigo quanto a oportunidade, exatamente. Existe o perigo de eu entrar numa derrocada, assim, de frustração e realmente ser envolvida por determinadas trevas, ou então ir para a questão da oportunidade e começar a declarar: haja luz nas minhas trevas. Né? Já que muitas vezes, e realmente a questão de idade é um negócio que é complicado de lidar. Eu posso dizer por mim mesma, já que eu sou mais experiente da turma, porque a gente está sempre falando de transição, e transição exige mudança, e essa questão de mudança, muitas vezes, ela está vinculada a você compreender o tempo que você está vivenciando. E as oportunidades que estão diante de você e que muitas vezes você lança mão, né? ou seja, ou descarta por não ser aquilo que você gostaria, mas que, de repente, se você investisse, traria uma maior satisfação de realização do que se você investisse em algo que não tem nada a ver com você, mas que você colocou num pedestal segundo a referência que você está usando para essa coisa. E daí, só para finalizar isso, né? Assim, não finalizar isso, mas aquilo que eu estou querendo dizer, eu encontrei um texto muito legal de Paulo, em 2 Coríntios, algo que a gente já conhece, em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, porque na Bíblia está assim, o subtópico é o desígnio e efeito das aflições. Se a gente está falando em crise, a gente está falando de aflição, porque para a gente, na nossa humanidade, é aflição. E, gente, uma das coisas que às vezes a gente faz com a gente, que é muito cruel, eu diria, a gente desconsidera a nossa humanidade. E desconsiderar a nossa humanidade é muito cruel conosco mesmo. Porque se eu desconsidero a minha humanidade, eu desconsidero a do outro também. E daí a gente volta naquilo que a gente conversou no episódio passado, lembra? Do amar a si mesmo, amar o outro como a si mesmo. Então, essas minhas projeções, e muitos das minhas projeções e muitos dos reflexos de mim mesmo, acaba caindo nisso, naquilo que eu nutro a meu próprio respeito, naquilo que eu faço comigo mesmo. E isso é um ponto importante, então, para a gente considerar. Mas, voltando ao texto bíblico, o desígnio e efeito das aflições, já que a gente está nesse compartilhar, Paulo diz o seguinte, e isso cabe bem, lendo esse texto, para esse tópico da crise de idade e de identidade. Ele diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, se deteriore, contudo, o nosso homem interior se renova de dia
em dia. Olha só que dica importante aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, né, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, para mim, fica aqui uma dica muito legal para trabalhar essa questão de autoconhecimento, dentro daquilo que tem nos envolvido, aquilo que é externo, aquilo que é interno, e a gente poder medir e usar como referência que toda essa crise que a gente vivencia, ela está muito baseada naquilo que a gente vê. Mas, se atentarmos àquilo que nós não vemos, como a gente já tem falado, né? Naquilo que é eterno, na pessoa do próprio Deus, eu acredito que, de fato, vai haver luz nas nossas trevas, sim. Porque a gente está trabalhando aquilo que não se perderá e também não se desestabilizará pelas coisas, pelo nosso entorno, mas, pelo contrário, né, acabarão se tornando oportunidades da gente projetar essa eternidade que Deus tem trazido à nossa vida a partir dele mesmo. Amém. Amém. Meninas, mais algum comentário? Porque por mim, fecha aqui. Por mim também. Por mim. Só uma coisa que eu, ouvindo, né, as três falando, uma palavra que veio para mim foi tipo autoconhecimento como aceitação. Aceitar o que eu sou e aceitar que sim, eu posso mudar coisas que estão erradas, né? Então, é ter esse olhar no que eu estou aceitando, o que eu sou e o que eu posso mudar. Isso aí. E para você que está nos ouvindo, toda essa jornada até aqui, o que tem gerado, o que já aconteceu na sua vida, como que todo esse compartilhar, né, da palavra de Deus e desse tema tem te ajudado. Conta para nós, mande um e-mail para brasil@pãodiario.org, deixe os seus comentários, porque nós queremos saber também dos testemunhos e das bênçãos. E também quero lembrá-los que o podcast Deus Ouve Elas está em todas as redes oficiais do Pão Diário, em todas as plataformas de streaming, só nos buscar aí e se juntar a nós nessa conversa tão gostosa. Também nós temos a nossa loja, publicações, pãodiario.com.br, onde você encontra todos os nossos materiais e muitos livros que estão direcionados para essa temática, para mulheres, enfim, gente, material lá é o que não falta. Pode estar acessando também o site de Ministérios Pão Diário, que é pãodiario.org. Enfim, venha nos conhecer, acesse, venha fazer parte disso tudo com a gente. Porque Deus ouve elas. Deus te ouve. E Deus nos ouve. Amém. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.